Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu estou aqui com esse bendito e glorioso celular na mão, tá bom? Mas é para mim aqui estar organizando a questão da mensagem, da palavra, que hoje, logicamente, os talões de nota são melhores do que aquelas anotações no papel. Eu estou dizendo isso por quê? Porque quando a gente vem para o culto, a gente não deve, tá certo? Atender ligações e nem mesmo as mensagens, tá certo? Estou deixando bem claro, a gente tem domínio próprio. Quando eu estou orando, é proibido me chamar. Ô pastor, mas fulano lá morreu. Ué, qual é o problema? Você vai me chamar e eu vou ressuscitar ele? Deus falou para você, chama ele lá que eu vou ressuscitar. Então deixa eu acabar minha oração, depois você me comunica. Tá certo? Porque eu estou dizendo isso, irmão, porque a gente tem que aprender que o celular, ele é uma bênção de Deus, mas ele tem que ser bem utilizado. Igual a faca da tua cozinha, tá bom? Igual o teu carro maravilhoso que Deus te deu, que você pode sair nesse tempo, igual estava ontem, friozinho, você está protegido contra o vento, contra o frio, que você pode até ligar lá e dar uma aquecidinha. Eu estou ensinando vocês coisas que são necessárias. A igreja está passando por uma revolução. Então, quando você chega, você coloca no silencioso. Se for preciso, que eu sei que a gente vai chegando num tempo em que é quase impossível, né, das pessoas estarem 100% carregando a Bíblia, que aí eu prefiro ler, né, é muito mais, porque tem até o cheiro do livro, tá bom? Mas isso faz parte, esse ensinamento. E principalmente, meu querido, tomar muito cuidado, como você acabou de ouvir. E nós sabemos, irmãos, que os fariseus da época de Jesus, eles sofreram muito com um problema. Quando se fala fariseu hoje, todo mundo pensa no quê? Numa pessoa que manda e não faz. E você sabia que o fariseu não é nada disso lá da Bíblia? O Senhor Jesus faz fortes críticas a eles no procedimento, mas no que eles ensinavam, irmãos, é tremendo. Jesus deu todo o apoio ao ensinamento deles. E eu quero perguntar para você, se você verdadeiramente tem falado e feito o que você manda os seus filhos fazerem. Porque, como o Rafael falou, nós passamos a enfrentar um conflito muito grande, irmãos. Sabe, muitos adolescentes, muitas crianças, eles muitas vezes veem a casa deles como um verdadeiro campo de guerra, como um inferno. Você está entendendo? Por quê? Porque eles veem os pais deles até frequentando a igreja. Porque frequentar a igreja é uma coisa, agora ser a igreja é outra. Aleluia! Aleluia! Eu sei que tem irmã aqui que diz assim, pastor, ser casado é uma bênção. Mas o senhor não imagina o marido que eu tenho, né? Tá certo? Um marido que transmite tudo diferente, tá certo? Daquilo que a Bíblia diz e que ela sonhou em casar. E nessa manhã nós vamos tratar disso, tá certo? Nós temos que ser a igreja. O que é ser a igreja, irmão? Ser realmente a igreja. Quem olha para você, vê a igreja. Seus filhos olham para você, mãe, e vê uma verdadeira mulher de Deus. Homem, seus filhos olham para você e vê verdadeiros homens de Deus. Sua filha diz assim, eu quero casar e quero ter um marido igual ao meu pai. Você entendeu? Os homens olham para a mãe e dizem assim, eu quero ter uma mulher igual a ela. Eu quero ter uma esposa igual a ela. E nós temos que lutar por isso. Nós temos que alcançar isso. É um desafio, sim. Foi por isso que Jesus disse, o caminho é estreito e apertado. Por causa disso. Por causa disso. E nessa manhã, eu quero trazer à tua memória algumas coisas maravilhosas, como por exemplo, você recebeu de Deus, irmão, o maior presente, que é o casamento. Pastor, o senhor está brincando? Não, casamento, irmão, foi o maior presente que Deus deu ao homem. Você se lembra que Deus criou Adão perfeito, sim ou não? Sim ou não, irmão? Perfeito. Eu não vou entrar nem nas áreas aqui da faculdade dele, porque cientificamente é comprovado, irmão.
que, infelizmente, o homem não usa nem 20% da sua capacidade mental. Adão tinha essa capacidade, 100%. Eu não vou falar fisicamente, eu não vou falar dessas áreas, mas eu quero entrar com você para a gente chegar ao centro do que é necessário, de que você recebeu de Deus algo maravilhoso que está acima da compreensão humana, porque Deus olhou e viu que para Adão não se encontrou uma companheira, uma disjuntora que o completasse. E a Bíblia diz, e preste atenção nisso, que não foi só o homem que foi criado de uma maneira especial, a mulher foi muito mais. A mulher foi muito mais. A mulher foi o toque final de toda a criação. E aí, nós vemos que Deus usou uma expressão, que ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Tá certo? Então, nós entrando dentro, e aqui eu entro do seguinte: o pecado não tinha entrado na humanidade. Então, a coisa estava perfeita. E aí, nós vamos ver que Deus olhou e Deus soltou algumas frases tremendas. Vá para Gênesis capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 18. Casamento, o nosso maior patrimônio, e quem tem um grande patrimônio, irmão, Deus é bom demais. 2,18. E disse o Senhor Deus: não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E Deus procurou, Adão procurou e não achou, e aí Deus fez o quê? Ele dormir, ele adormecer, e Deus traz a mulher. E a Bíblia diz, versículo 24: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e pegar-se-á sua mulher, e serão ambas uma só carne. Irmão, só aqui, só nesse versículo aqui, eu gostaria de passar a manhã inteira com vocês sobre ensinar algumas coisas, tá certo? O Mateus, quando eu percebi que ele já estava criando uns pelinhos assim, eu disse: opa, espera aí, né? Já está com, só está dando uma personalidade meio de homem. Ah, meu irmão, de homem que eu falo maduro, tá bom? Homem é macho, ele é desse, que ele antes de nascer, tá bom? Tá certo, amém? E, meu querido, quando casou, aleluia, oh glória, fechamos, irmão, até o pai entrar lá do condomínio, ó, acabou, por quê? Casou, agora, meu filho, quero nem saber se a Taila queimou ou não, o arroz se vira, se a Taila levantou o cabelo tudo arrepiado para cima, problema seu. Você está dizendo: apega-se a sua mulher, vai ser só uma carne. Dá licença que eu quero curtir o meu namoro. Tá bom? Tá certo? É assim. Meu filho, você casou, as mulheres aqui, que mulher costuma ser mais forte. Corta. Você está dizendo: não tem nada de ficar com mamãe e papai, não. Tá certo? Casou, deixar. Pastor, mas tá a maior muvuca, ela deixa. Problema dele. Pastor, minha nora não cuida da casa. Problema dele. Ele tem que ser o homem que tem que matar o galo. Você tem que matar o galo. Você tem que botar a ordem lá. Você está entendendo? Pastor, mas meu genro é uma fera. Fala para ela pegar o machado. Resolve o problema. Põe o machado debaixo do travesseiro. Quero ver ele ser macho, de falar grosso. Você entendeu? Então, irmão, essas coisas assim são histórias que depois no Congresso de Casais eu vou contar para vocês, tá? Nosso Congresso de Casais aqui no final do ano, vamos passar 2 dias nesse maravilhoso hotel ali, com aquela piscina. E eu quero, irmão, ó, pelo amor de Deus, eu creio que tem um casal aqui, que o homem é aquele homem romântico, que não vai levar a mulher para dentro de 4 paredes, mas vai levar ela para o avião, vai pousar com ela dentro daquele avião que tem lá, que é a suíte. Amém? 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 Se eu fosse escolher, eu já até escolheria o casal aqui. Eu até já escolheria o casal. E ele sabe disso. Tá certo? Então vai lá.
Depois já fala com a Jéssica, guarda aquela suíte, porque eu vou levar minha esposa lá, tá certo? Amém? Não me decepciona não, tá joia? Então, vamos lá, vamos para a guerra, vamos para a batalha. Irmão, mas o que eu quero dizer nessa manhã é mais do que simplesmente essas palavras. Eu quero dizer para você que Deus te deu o maior tesouro que possa existir, que é o seu casamento. E a Bíblia afirma isso, não só em Gênesis, vai para Hebreus 13:4. Hebreus 13:4. Vamos para dentro da Bíblia. E eu quero dizer para você, se você é um homem sábio, inteligente, você faz o que a Bíblia manda. E você tira todo o orgulho, toda a arrogância de achar que sabe mais do que a Bíblia. Você faz o que a Bíblia manda, porque Jesus disse assim, se você não fazer, sua casa vai cair. E Deus é tão misericordioso que deixa só você lá. Você fica sozinho no meio daquele monte de entulho. Mas o homem sabe, irmãos, ele edifica a sua casa sobre a palavra de Deus e deixa a responsabilidade com Deus, porque Deus sabe o que faz. Escute o que o pastor está te dizendo nessa manhã. Hebreus 13:4 diz para você pegar o seu casamento e dar a ele a maior honra. Você honrar o seu casamento. Hebreus 13:4. A Bíblia diz assim: venerado, exaltado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Olha o que ele está dizendo. Seu casamento é prioridade na sua vida. O mais honrado de todos. O mais honrado. Eu sempre conto para os irmãos que eu nunca tinha visto meu pai abraçar, meu pai beijar minha mãe, né? Então a gente foi criado num clima totalmente assim, mais, vamos dizer assim, seco nessa área. E quando, irmãos, eu vim para Jesus, e meu pastor pensa num homem bravo, mais bravo, você está entendendo? Mais bravo que você não existe, você não acredita. Mas, irmão, nós estávamos conversando no corredor assim da igreja, que ele morava no fundo, e aí tinha um banco, né, que ele sentava ali e conversava com todos que chegavam. E de repente, irmão, conversando assim conosco, a esposa dele vinha e sentava no colo dele. Eu não sabia onde botar a minha cara, porque eu nunca vi meu pai nem pegar na mão da minha mãe. Meu pai pegava, nós íamos, né, só para você ter uma base de ideia, quando nós íamos de casa até na rodoviária, meu pai ia na frente, com um cigarrão assim na mão, com aquele relógio bonitão, com aquela botina brilhante, com aquela calça, camisa assim. Ele andava bonitão igual eu, assim. Você entendeu? Para você ter uma base de ideia. Só que ele ia na frente, minha mãe vinha com 1 ou 2 no braço, e eu e os meus irmãos com as malas. Então você imagina a visão que a gente tinha. Meu pai era desse jeito. E agora eu vejo o pastor com a esposa sentada no colo. Eu queria morrer, irmão, de vergonha. Mas eu aprendi algumas coisas com esse ato. Ele era um pastor que ele colocava, irmão, ordem mesmo, assim, sabe? A igreja formava pastores e mais pastores e homens de Deus, de jejum, de oração, que você não imagina. Mas ele tinha um carinho tão grande que ela... E ele era brabo com ela também, viu? Quando ela chegava atrasada no culto, ele parava no meio do culto e dizia, olha, a irmã Célia, ela mora muito longe, tá certo? Ela mora muito longe, por isso que ela está chegando agora. Ela perdeu o ônibus e ela morava no fundo da igreja. Não é todo mundo assim. Ele tinha essa personalidade, mas na parte, irmão, do respeito, assim, ela não tinha medo de chegar, sentar no colo dele e ele ficar conversando conosco. Era uma coisa linda, uma coisa maravilhosa que me chamava a atenção e eu ficava vergonhoso. Então aquilo que eu não aprendi, como o Rafael falou, em casa, eu pude aprender também na igreja. Os dois têm que trabalhar junto. Você honrar a sua esposa, você honrar o seu esposo, seus filhos verem isso, isso vai ser maravilhoso. Tem muitas pessoas que trocam os valores. A Bíblia diz que o matrimônio, o casamento, é o mais honrado de todos. E a Bíblia diz, irmãos, que quando você e essa mulher se uniu, você sabe que teve uma testemunha, né? Por isso que o seu matrimônio, irmão, ele é o mais importante. E eu quero te perguntar, como conservar esse matrimônio, esse casamento? Porque tem uma pessoa que está esperando e ela foi testemunha.
Porque você, para unir com esse homem aí, esse homem teve que falar para você que gostava de você, que te amava. Alguma coisa ele teve que falar, irmão. Nesse sentido, por mais que ele seja seco, por mais que ele não seja carinhoso, mas ele falou alguma coisa para você, mulher. Homem, essa mulher também falou, mesmo que seja no olhar, que ela te deu moral para você chegar nela. Ela te deu liberdade para você abraçar ela, para você beijar ela. E para ir mais a fundo também. E aí a Bíblia diz que tem uma testemunha que participou disso tudo. Malaquias, vai aí. Malaquias. Olha o que diz Malaquias. Malaquias. Malaquias, capítulo 2. Eu gosto de trazer isso à memória, viu, irmãos? Porque um dia você vai chegar lá diante dessa testemunha. Outra coisa, o pastor não estava presente, seu pai e sua mãe não estavam, mas essa testemunha estava. Olha o que diz. Malaquias 2, versículo 13. Ainda fazei isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemido, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceita com prazer das vossas mãos. Aqui Deus está dizendo que ele não aceita, irmãos, nem as orações, nem o louvor, nem a adoração, nem as ofertas que eram trazidas. Sabe por quê? Versículo 14. E dizeis, por quê? Por que o Senhor não aceita? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Do teu casamento você tem sido desleal. E não fez ele uma só semente, ainda que lhe soprava o Espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, ninguém seja infiel com a mulher, com a esposa da sua mocidade, com a namorada sua, meu filho. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. O que é o repúdio? O divórcio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, e diz o Senhor dos exércitos, porquanto guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. A Bíblia diz que Deus odeia a violência, o divórcio, a separação. E a Bíblia diz que Deus para de ouvir as nossas orações, o nosso clamor. E eu quero entrar aqui, irmãos, que cobrir a violência não é somente com... Você tem a questão física, tem a questão que nós vamos ver mais para frente aqui, principalmente a falta de respeito um para o outro. E eu quero dizer para você que Deus foi testemunha da sua união, do seu casamento. Agora você trata de cuidar do seu casamento. E como cuidar dele? Tá certo? Você vai precisar e depender totalmente de Deus. E Deus mostra que Ele está tão preocupado com o seu casamento, que o primeiro milagre que Jesus fez foi onde? Qual o local? O que estava acontecendo? No casamento. João capítulo 2 diz que foi no casamento que Jesus fez o primeiro milagre. Irmão, pare e pense. Olha a importância que Jesus deu ao casamento, que ele não fez. Ele poderia ter escolhido um lugar extraordinário, que era a Páscoa, a maior celebridade de Israel, a maior festa, onde tinha o maior número de pessoas. Não foi lá. Não foi. Ele poderia ter ido na sinagoga, não foi. Ele poderia ter feito milagre, irmãos, em tantos lugares, mas ele escolheu o casamento, dizendo: eu vim para restaurar aos padrões do princípio o casamento. Tanto é que Jesus, depois de alguns anos, já terminando seu ministério, já perto ali de chegar da sua morte, em Mateus capítulo 19, vá para o versículo 1, você vai ver que ele pega pesado. Mateus capítulo 19, irmãos do céu, como Jesus é bom. Mateus 19, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E aí seguiu uma grande multidão, tá certo? E ele ali cura muitos.
E então, no versículo 3, eles começam a nos dar ensinamento sobre o casamento, dizendo assim: é lícito ao homem divorciar-se da mulher por qualquer motivo? Aí Jesus vai pegar pesado. Porque Jesus deixa bem claro, irmãos. Pastor, por que existe o divórcio então, se Jesus pegou pesado? Versículo 8: por causa da dureza dos nossos corações. Amolece o seu coração para você ver como fica fácil o seu casamento. Começa a ser verdadeiramente um esposo segundo os padrões bíblicos, que tudo vai dar certo. Mas nós endurecemos o nosso coração, e a Bíblia diz que nós somos quebrados e não há quem cura, não tem mais cura. Mas a Bíblia diz bem claro que é por causa da dureza do coração. E outra coisa, Deus não permitiu divórcio, coisa nenhuma. Quem estabeleceu aí foi Moisés, problema dele, e ele vai dar conta. E até, irmãos, quero trazer um negócio que aqui é meu, viu? Presta atenção, isso daqui é do pastor. Você sabia que quando Moisés morreu, teve um bicho que foi lá querer pegar o espírito dele? Vocês sabiam disso? Sabia? Tem ou não tem, Dimas? Lá em Judas, lá, não é o Judas Iscariote, é outro Judas, viu, que era apóstolo também, lá perto de Apocalipse, diz que ele morreu. E aí, de repente, tem-se uma visão. Que Satanás estava contendendo com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Jesus. Corpo de Moisés. E aí? Tem coisa que você vai permitindo, vai permitindo, você vai ver onde vai parar. Estou te trazendo a revelação da palavra de Deus. Cuide do seu casamento, conserva ele. Tá bom? Tá ficando velho? Tá ficando velho o casamento? Tá ficando velho? Mas está ficando igual aqueles carros, né, de 70, que foram muito bem conservados, está cada vez mais valioso. Sim ou não? Sim ou não? Uma hora que eu pregar sobre isso, sobre essas fases, né? Mas, irmão, tem carro aí, antigos, que valem mais do que os carros novos. Assim tem que ser seu casamento, meu filho. Cada vez mais precioso, mais valoroso. Dá um show, você está entendendo? Dá um show nesse casamento novo, de romantismo, de investimento. Você também está vendo? Por isso que todo mundo vê vocês de mala sempre, tá certo? Porque vocês estão viajando, estão saindo, estão indo. Você está indo para as fazendas aí passear, tá certo? Um correndo atrás do outro lá no campo, brincando, rolando. Você está entendendo? Tá certo? É ou não é? Sim ou não? Tá certo? Quantas vezes vocês estão nas rodoviárias, você e sua esposa tirando selfie, tá certo? Nos aeroportos. Tem gente dizendo: pastor do céu, coisa linda, maravilhosa. Aonde está acontecendo isso? Bem do teu lado, e tu não está vendo. Porque a Bíblia diz que o que Deus preparou para aqueles que o amam é muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Não está acontecendo porque está fora da palavra. Opa, está fora da palavra. Está fora da palavra. Qual foi a última vez que vocês dois andaram de cavalo? Só se for do cavalo, o pastor dos coices lá de casa. Irmão, coisa mais linda. Olha, irmãos, tem coisa aqui que eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, irmão, eu estou tão maravilhado. Eu gosto de falar de casamento, né? O Mateus e a Kézia, principalmente o Mateus, falaram assim: para com isso. Quando eu e a pastora, nós dávamos umas beijocas. Mateus, para com isso, vai com isso. E o garoto, tá linha daqui, casa! Você está entendendo? Para a gente poder desentupir pia. Meus irmãos, coisa boa demais. Você entendeu? Então, a gente precisa, irmão, investir. Jesus foi extravagante. Nós não podemos ficar, porque o tempo é curto, mais um milagre lá, irmão do céu. Jesus garantiu a festa daquele casamento, meu filho, que vocês não imaginam. Jesus está garantindo a festa aí do seu casamento ou não? Irmãos,
Qual foi a primeira família? Eu quero perguntar agora biblicamente. Primeira família gentil, presta atenção, não é pessoa gentil. Família gentil que foi salva na Bíblia, no Novo Testamento. Família. Família de Cornélio. Agora veja bem. A Bíblia diz e mostra que o texto todo. Cornélio reuniu toda a família. E o cara, irmãos, tinha uma liderança tão grande que ele convidou também os parentes todos. Ele era um modelo. E todo mundo acreditava nele, todo mundo era influenciado por ele. Ei, como é que está aí? Como é que está aí? Deixa os homens que nós vamos pegar vocês lá no Congresso Casais Separados, tá bom? Tá certo? Essa questão dessa liderança. Ontem, eu vou tentar me lembrar, eu falava com a irmã, falava assim, né? Me lembrei, ela dizia assim, pastor, eu tenho essa personalidade forte. Eu falei, vai para Provérbio 31, usa esse negócio, essa personalidade forte. Está lá em Provérbio 31, uma mulher virtuosa, meu filho. Tá? Então, irmãos, use tudo que Deus te deu. Olha, não permita que o seu casamento se desgaste. Pastor, o casamento vai se desgastando. O tempo está passando. E como ele é a coisa mais preciosa que você tem, tá certo? Cuidado com o seu casamento. Não deixe ele se desgastar, irmão. Invista nele. Com o decorrer do tempo, torna-se um problema isso, sabendo que ele pode, tá certo, passar por essas fases. Passa o tempo, vem o desgaste. Satanás vai tentar corromper o seu casamento, tornar ele estragado. Irmãos, eu fui testemunha de longe de uma igreja que tinha que entregar no outro dia mais de 500 feijoadas. E quando deu 5 horas da manhã, a feijoada estragou. Até hoje eu me lembro desse fato. Foi uma tragédia. E feijoada é uma coisa, para quem gosta, maravilhosa. Cuidado, o diabo vai querer enfraquecer o seu casamento. Você sabe o que significa enfraquecer? Colocar o seu casamento no chão. Te derrubar. Sabe o que significa isso? Causar a morte do seu casamento. Destruí-lo mesmo. Porque João lá diz que Jesus falou que o diabo veio para destruir. O diabo está trabalhando 24 horas para destruir o seu casamento, colocar você no chão, te derrubar, te envergonhar. Ele está trabalhando para envelhecer o seu casamento, para enfraquecê-lo, para corrompê-lo e para desgastá-lo. Mas como que eu vou fazer para cuidar desse patrimônio tão maravilhoso? Primeiro, tome a decisão de praticar o primeiro mandamento, amar. E amar, você está entendendo? De todo o teu pensamento, de toda a tua força e de todo o teu coração, de todo o teu ser. Eu sempre ensino para os meus discípulos, olha, você só tem uma mulher no mundo que você tem que olhar para ela, que você pode pensar nela, é sua esposa. É sua esposa. Tome a decisão de amá-la, de uma forma absoluta, total, completa. Ame a sua esposa. Não põe condições, não. Pastor, o senhor não sabe o que ela é. Problema seu. Você não perguntou para o pai dela, que é Deus. Ele tinha te mostrado, porque Deus não te iria enganar. Agora, meu filho, é tua. Bom proveito. Você está entendendo? Vai firme até o fim, em nome de Jesus. Amém? Tá certo? Então, amar incondicionalmente. Não, pastor, só se ela mudar. Ela não vai mudar. Quem vai mudar é você. E aí Deus vai fazer a obra. Ela vai ser tão, irmão, constrangida pelo Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer? Que ela vai acabar imitando você. Uau! Vai acabar te imitando. Tá certo? Segundo, sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque tem gente que diz assim, quando ela mudar. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8.
Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda desgraçados, miseráveis, pecadores, mentirosos, roubadores, adúlteros. E Deus provou o seu amor. Imite a Deus. Você não tem que imitar os outros, não. Imite a Deus. Seja igual a Deus. Você é filho de Deus. Você tem o DNA de Deus. Aguenta firme. Está dando para entender? Ame como Deus amou. Porque Deus vai entrar nesse negócio aí. É dele a justiça. Deixa que ele vai cuidar desse negócio. 2. Procure renovar-se ou atualizar-se. O que é isso? Manter-se atualizado, irmão. Por isso que eu digo. Outro dia eu vi uma palavra que eu estava pregando e trouxe no meio da mensagem o seguinte: tem homem sofrendo porque não conhece a Bíblia. Meu irmão, quando você conhece a Bíblia, o negócio fica bom demais, rapaz. Principalmente se a sua mulher for cristã. Você quer ver uma coisa que os homens sofrem? O homem sofre, a mulher não é tanto. É na área sexual. Aí ele vai lá para 1 Coríntios 6, resolveu o negócio. Capítulo 7, resolveu o negócio. É só ele ler junto com a mulher e falar: bem, vamos ler aqui. Que a Bíblia diz que eu não posso ficar muito tempo sem suprir as suas necessidades. E você também a minha. Por quê? Porque nós vamos dar lugar para o diabo. Para o diabo. E uma mulher crente não quer dar lugar para o diabo. Então vamos fechar a porta, irmão. Vamos colocar o diabo para correr. Vamos! Aí, meu filho, rola noites e noites e noites. Amém? Mas o homem não sabe nada da Bíblia. E aí sofre, fica com essa cabeça doendo. Fica com esse homem nervoso aí que você nem vê. Esse homem, irmão, que não tem inspiração para nada. Que quando a mulher chega e pede para ele uma bala, ele diz: já vem querer gastar o meu dinheiro. Já quer me levar para o endividamento. É lógico. Não usa a Bíblia. A palavra de Deus foi escrita para você. Você quer ver? Irmão, conserve seu coração. Procure renovar a sua mente. Como, pastor? Romanos 12, 1, 2. Renove a sua mente, se atualize, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer ver? Tem homem que quer ainda que a mulher esteja cozinhando naquele fogão a lenha de 50 anos atrás. Atualize, dê para ela. Se ela gosta, né? Esses novos aí, top, tá certo? Essas panelas novas aí, você está entendendo? Irmão, muda, atualiza. Vai se atualizando, vai renovando o seu vocabulário, você está entendendo? Qual foi a última vez que você falou dos pés da sua esposa? Oi? Vai, baiano, vai! Esses pés de gazelas, esses seios que são como cacho de uvas. Ah, meu irmão, quando chega nos lábios, esses favos de mel, aleluia. Meu irmão, presta atenção numa coisa mais linda, quando eu vou para São Paulo e vem aqueles túnel assim, coisa mais linda, irmão. Você já olhou para o ouvidinho da sua esposa e diz assim: esses túnel do amor. Qual foi a última vez que você suspirou dentro dele? Tem gente, irmão, soltando bomba nos túneis, gritaria. Deus me livre, irmãos. Meus irmãos, por favor, em nome de Jesus, nós precisamos conversar mais. Irmão, vamos conservar o nosso casamento, quanto que ele vale, esse patrimônio tão maravilhoso. Mude os seus hábitos. Quero falar aqui uma coisa. Eu sei que é difícil para vocês e para mim, mas nós devemos ouvir mais e falar menos. Agora eu vou pegar pesado aqui com as mulheres. Coma menos e ande mais. Coma menos e ande mais. Uau, rapaz. Irmãos, por favor, ande mais. Destrava aí, irmão do céu. Jesus do céu. Irmão, beba mais água. Beba mais água. Limpa esse corpo. Limpa esse corpo. Irmão, eu vou tocar num assunto muito sério aqui. Irmãos, as mulheres têm problema de infecção.
urinária. Por vários motivos. Mas tem jeito, você sabia? Homem, por favor, procure saber. Porque senão você vai sofrer sem haver necessidade. Bebam água. E quando está falando da água, está falando dessa água mesmo, que está aqui, ó, coisa maravilhosa. E Jesus disse assim, que Ele é a água da vida. Irmãos, mude. A pastora vai fazer daqui a pouquinho aqui uma gincana com vocês. Eu vou depois deixar para falar isso. Procure fortalecer o seu casamento. Cuidado, irmãos. Cuidado. Fortaleça o teu casamento. Como? Comece, irmão, a colocar mais dobras nessa corda aí, porque senão ela não vai aguentar. Essa corda pode estourar e muita gente se machucar. Quando eu vou para Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18. Por favor, irmãos, pegue tudo que está sendo falado, dirigido. Isso daqui não é de graça não, tem um preço enorme que é pago para que vocês ouçam essas palavras. O investimento da vida de Jesus. Irmão, fortaleça o seu coração. Primeiro, Provérbios 18:1. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele insurge contra toda a sabedoria, sabe? Sabe quando você se cala, quando você fica calado e deixa o outro no ar? Quando você se isola, achando que virar de costa um para o outro vai resolver o problema. De se isolar, a Bíblia diz que você está sendo tolo, arrogante, ignorante. Eu sei que não é fácil, irmão, por isso que o pastor tem que ser casado, para ele saber o que é esse desafio. As irmãs que é conselheira também tem que ser casado para saber o que é esse negócio. Então não se isole. Segundo, por favor, irmão, fortaleça seu coração, o seu casamento com palavras boas, boas mesmo. Olha aí Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sua esposa está nervosa, dê uma palavra branda. Sim, meu amor, verdade. Ainda que você esteja por dentro também, ao ponto de explodir, aguenta, segura. Espera ela acalmar, porque aí você pode também. E aí do outro lado, ela, meu querido, a palavra branda desvia o furor. Mas a palavra dura vai suscitar ira, bater um de frente do outro. Há tempo para todas as coisas. Então, fortaleça o seu coração, evitando a solidão de querer ficar sozinho. Segundo, de não colocar palavras duras, mas palavras boas. Você lembra de Jesus? Sempre tinha uma palavra maravilhosa, irmãos. Tá certo? Volta para Provérbios 18, no versículo 4. Olha bem, águas profundas são as palavras da boca do homem. Irmão, nós com a nossa boca, nós podemos trazer águas profundas. E ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Quando você fala palavras maravilhosas, nesse calor, já imaginou? Você dá um mergulho naquela água limpa, cristalina. Isso é o que está dizendo o texto. Agora no 5. Não é bom favorecer o ímpio, com isso, fazer o justo perder a questão. Olha o versículo 6. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. Os lábios do tolo, ele, em vez dele apaziguar e terminar a briga, ele ainda quer continuar contendendo e sair vitorioso. O que vai acontecer? Vai haver mais e mais açoites. Versículo 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Quantos relacionamentos estão totalmente destruídos e outros que foram destruídos por causa dos lábios de tolo? Versículo 8. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, eles descem ao íntimo do ventre. Tome cuidado, irmão. Passe o tempo falando de coisas boas, edificando a sua casa.
enchendo ela da graça de Deus, o Espírito Santo estando presente. E quero entrar aqui em 2 últimos tópicos dizendo para você como proteger o seu casamento, como mantê-lo firme, como mantê-lo melhor do que começou. Faça novas construções, conquiste novos territórios. Você se lembra de Isaías 54, versículo 2? Isaías 54. Você tirou essa manhã para o Senhor, então leia Isaías 54, 2. Diz assim: amplia o lugar da tua tenda. Vamos trazer para nós, amplia o lugar do teu casamento, estenda-se as cordas do teu matrimônio, não o impeças do que? De crescer, alonga tuas cordas, fica bem as tuas estacas, porque o teu casamento transbordará para a direita e para a esquerda, e os teus filhos, tuas descendências possuirão gentios, e fará que seja habitada as cidades assoladas, porque Deus vai te abençoar. Meu irmão, se nesta manhã, em nome de Jesus, você olhar para o seu casamento e ver que você precisa conservá-lo, o versículo 4 vai se tornar uma realidade. Não temas, porque não será envergonhado, e não te envergonhes, porque não será humilhado. Antes te esquecerá da vergonha do teu passado, e não lembrarás mais do opróbrio das tuas solidões. Por quê? Porque o Senhor é o teu marido, o Senhor é aquele, meu irmão, que tem um compromisso com o meu e o seu casamento. Meu casamento não foi minha ideia, foi ideia de Deus. O teu casamento não foi tua ideia, foi a ideia de Deus. Deus tem compromisso com esse negócio. Por isso que eu vou trazer a tua memória. Irmãos, fixa bem as estacas. O que é isso? Firme a tua mente em trabalhar em prol do teu casamento, ainda que seja difícil, não é fácil. Estique bem as cordas, faça coisas novas. Uau! Faça coisas novas. Tem mulher, irmão, que é apaixonada. Tem mulher que gosta daquele negócio, sabe? De que para aquele carro, abre aquele porta-mala e aquele som com aquela música santa, você está entendendo? Não é aquela música mundana não, viu? Aquelas músicas santas, você está entendendo? Aquela música assim do fundo, quem é o Rei da Glória? Somente instrumental. Jesus, ele é o Rei da Glória, mas ali é só instrumental, e o locutor lá dizendo, você está entendendo o nome da sua esposa, dizendo que valeu a pena esses anos com ela. Tem mulher que fica sonhando, meu querido, de receber. Tem mulher que não gosta, mas tem muitas, aquelas flores. Tem outras que gostam, é que você dá o cartão para ela no dia, fala, minha querida, abra aqui, já lembrei aqui da Estélia, você está entendendo, o negócio dela não é flor, é cartão, é dinheiro. Você entendeu? Mas pegar, você está indo fazer aquele presente grandão, e aí vai pôr naquele monte de caixinha, ela vai abrindo, até chegar num cartão sem limites. E o Dimas gastar os últimos anos, década da vida dele, para pagar o cartão, mas vai pagar com amor. E com alegria. Olha o investimento aqui da Estélia, rapaz, olha aí, ó, o Dimas passou, você está entendendo? Bem cuidado, como é que está bonita, rapaz. Faz favor, Dimas, fica em pé. Fica em pé, dá um sorriso para todo mundo ver. Olha aí, mano, dá um sorriso para lá, para lá. Ai. Dê uma salva de palmas para Jesus. A Estélia investiu nele, que outro dia ele chegou aqui, ó, desse jeito, pastora. Você tem que investir. Irmão, invista. Faça assim. Construa esse jardim. Irmão, tem mulher. Esses dias eu fiquei, irmão, maravilhado. Fui numa casa, tinha um pequeno jardim. Uau, que eu olhei. Falei, meu Deus, que coisa linda. Construa. E o irmão me falou um negócio. Falou, pastor, esse jardim aqui, eu estou chamando de jardim. Né? Eu estou dando o nome de jardim, que é algo que ele cuida de algumas plantas. Ele diz daqui, é de se passar de geração para geração.
que o seu neto vai falar de você? Meu avô era um tremendo esposo. Meu avô nos ensinou a ser um marido de verdade, a ser romântico. Você ensinar seus netos e as suas netas. Olha, minha avó, a pastora fica falando coisas que a avó dela falou. Agora eu imagino se a avó dela tivesse ensinado coisas assim, sabe? Nessa parte que nós estamos falando. Construa, irmãos, a nova casa. Sai daqui dessa manhã disposto, eu vou construir uma nova casa. Casa do sonho da minha esposa. Mulher, você é a casa do seu esposo, tenha certeza disso, viu? Tá certo? A maioria dos homens, nem todos, mas 85% da mulher. Sai daqui nessa manhã dizendo, olha, eu sei que o meu esposo está sonhando com coisas que eu amo, mas eu sei que ele olha para mim, eu sou a casa dele, eu vou me reconstruir. Quero te desafiar nessa manhã, antes de você voltar e tomar um cafezinho, para a gente daqui a 5 minutos voltarmos para as ministrações. Eu quero que você se coloque de pé. Você tem coragem de sair das mesmices? De ser o homem que a sua esposa sonhou? E de ser a esposa que o seu marido sonhou? O preço é alto. O preço custou a vida de Jesus Cristo. Jesus sonhou com seu casamento. Não, pastor, Jesus sonhou de salvar o mundo inteiro. Sim, começa dentro da minha, dentro da sua casa, dentro do nosso casamento. Traga a mão para o seu coração. Quero lhe entregar uma revelação de Deus. Você pode estar até mesmo cuidando de muitas pessoas, mas você pode estar perdendo a sua salvação, perdendo o seu casamento. Você pode estar aconselhando muitas pessoas, mas você não está olhando para dentro do seu casamento. O que você está fazendo para cuidar do seu casamento? Ele deve ser o mais honrado de todos, mesmo que isso lhe custe renunciar a tudo. Espírito Santo, nesta manhã, fala ao meu e ao nosso coração. Liberta-nos, Senhor. Senhor Jesus, perdoa-nos porque queremos sempre que o nosso cônjuge mude. Queremos sempre que a esposa mude, Senhor, mas não nós. Senhor Jesus, eu sei que para conservar o nosso casamento, o meu, eu devo amar incondicionalmente, sem exigências. Me ajude, Senhor, ajude esse homem, essa mulher nesta manhã. Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós. Amado Espírito Santo, que nós venhamos a nos renovar a nossa mente, procurar, Senhor, mudar e mudar para melhor, em nome de Jesus. Senhor Jesus, ainda que o preço seja altíssimo, estamos dispostos nesta manhã, disposto a fortalecer o casamento, Senhor, através de uma mudança nos nossos hábitos e nas nossas palavras. Senhor Jesus, que as minhas palavras sejam palavras de edificação e de construção, e com isso eu venha, Senhor, e nós aqui todos a construir, Senhor Jesus, novas habitações, ampliar, Senhor Jesus, ir além. Senhor Jesus, o Senhor realizou os sonhos
de milhões e milhões de pessoas que sonhavam em ter a vida eterna, mas o Senhor deu a sua vida. Nesta manhã, irmão, ore juntamente comigo. Senhor Jesus, da mesma maneira, eu devo ser um imitador, de dar a minha vida para que o meu cônjuge viva os seus sonhos. Senhor Jesus, se hoje nós temos a vida eterna, é porque o Senhor pagou o preço. Ensina-me, Espírito Santo, a pagar o preço pela felicidade, pela alegria do meu casamento. Olhe para dentro do seu casamento, reflita. E em nome de Jesus, tome a decisão de fazer o que é necessário. Se você está aqui nesta manhã sem o seu cônjuge, abrace o Espírito Santo. Agora, se você está com o seu cônjuge aí, abrace ele. E faça o que é necessário para conservar o seu casamento, protegê-lo, guardá-lo e torná-lo feliz. Em nome de Jesus e em nome de Jesus Cristo. Amém.